Acho que então podemos começar, né? Podemos sim. Então, tá. Boa tarde a todos, né? Hoje nós temos a palestra com a professora Cristina Mara Zamarioli e depois com a professora Paula, né? Professora Cristina, é isso mesmo, né? Professora Flávia Prado. Ai, desculpa, Flávia verdade. Prado, isso. Então, tá ok. Seja bem-vinda e boa palestra. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, né, para mim, poder estar aqui com vocês nesse momento. Para variar, o nosso recurso é limitado. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta, vocês poderiam passar para mim ou esperar até o final da apresentação, se for possível. Espero que eu consiga ter abordado o que vocês tinham pensado na proposta inicial, né? Eu vou começar a apresentação, e vocês me digam, por favor, se vocês estão vendo. Todos estão conseguindo ver? Sim. Bom, agradeço ao Senapec pelo convite e espero que eu consiga trazer algumas novidades para vocês, né, num tema que as pessoas têm bastante interesse, né, e provavelmente já leram bastante sobre isso. É uma visão de quem trabalhou um pouco com pesquisa clínica enquanto coordenadora de estudos clínicos na área oncológica. E em relação à patente, nós convidamos a Flávia Prado, da Agência USP de Inovação, Polo de Ribeirão Preto, que eu acho que ela vai ser a pessoa mais capacitada para falar conosco sobre esses aspectos. O que é patenteável, quais são os caminhos, né, e a proximidade que nós temos da agência, e como a gente poderia ficar mais próximo ainda deles, né, e os trabalhos que eles têm feito em relação a isso conosco. A nossa proximidade com a inovação e a tecnologia, a transferência de tecnologia, a patente em si, que é um processo demorado e muito criterioso, e toda a assessoria que eles dão para a gente nesse aspecto, tá? Num primeiro momento era para ser um workshop, e quando a gente pensa no workshop, pensa em algo muito prático também, né? Se fosse presencialmente, a gente poderia fazer algumas coisas mais práticas, mas o prático que eu vou pedir para vocês é que vocês acessem, em determinados momentos, algumas plataformas, alguns sites, que eu acho que quem não acessou vai conseguir ver esses websites e o que eles podem trazer para a gente também de novidade, inclusive, para estudo. Inicialmente, nós pensamos em falar sobre inovação, muito brevemente, compreender o que é uma inovação, né, e onde nós nos encaixamos nesse processo de inovação dentro de uma universidade que é de pesquisa também, né, conhecer os tipos de pesquisa e suas fases, com foco na pesquisa clínica, as principais bases para cadastrar esses ensaios clínicos. Vocês vão perceber que eu vou usar pesquisas clínicas, ensaios clínicos, clinical trials, né, como sinônimos, né, e depende muito do referencial que a gente está adotando. E, nesse sentido, essa última parte, a última meia hora da nossa apresentação, vai ser com a Flávia. Agradeço antecipadamente pela participação da Flávia. Ela nos acompanha já há um bom tempo, com 2 processos de solicitação de patente, em parceria com a Faculdade de Farmácia, aqui de Ribeirão Preto, e eles sempre muito solícitos, auxiliaram a gente o tempo todo, e ainda auxiliam, que nós ainda temos que responder questões legais, né, e a prontidão, que eles sempre respondem, né, a segunda vez que eu convido, meio que na última hora, e ela sempre fala assim, então, acho que isso é um bom sinal para que a gente também consiga melhorar essa interface, né. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa sempre em inovar como inventar, criar algo novo, e não necessariamente a gente vai estar criando algo novo, a gente pode estar renovando algo, transformando alguma coisa que já existe, né, e tem que pensar na parte legal, quais as implicações disso, se eu posso ou não, até que ponto eu posso trabalhar um determinado produto, né, uma determinada ideia, e a Flávia vai falar para a gente sobre isso, quais as implicações legais, né. A gente fala muito de processos, né, na enfermagem, e na farmácia, que eu tenho mais proximidade aqui em Ribeirão Preto,
é em relação aos processos de produção, de modificação da estrutura, né? Como que a gente faz isso? Como a gente cria novos caminhos? Um exemplo, aspirina, né? É um medicamento bastante conhecido. Vocês vão perceber que, ao longo da apresentação, eu tenho algum foco nos medicamentos, mas depois a gente vai pensar nas intervenções que não são medicamentosas, que a gente faz muito intervenção não medicamentosa na enfermagem também, né? Um dos principais efeitos colaterais da aspirina é indisposição gástrica, pirose, né, empachamento, às vezes dor epigástrica, que dificultava bastante a adesão dos pacientes que precisavam desse medicamento. O que eles tentaram fazer? Eles revestiram esse ácido acetilsalicílico com um protetor, né, um protetor gástrico, e a substância é liberada diretamente no intestino, então protege dessa passagem do ácido do estômago. Reduzindo esse efeito, a adesão ao tratamento melhora bastante. Então, os pacientes que começam a tomar aspirina ou AS, que não tem essa proteção, eles reclamam bastante, e um evento de inovação é essa transformação. Foi um processo de transformação, né? Outro exemplo que eu trabalho há um tempo, tem docentes aqui da escola, né, que trabalham também, são os curcuminoides, que são corantes naturais. Eles já são utilizados na indústria alimentícia para colorir esses salgadinhos que a gente costuma ingerir, né? Não são tão saudáveis, mas enfim, eles são corantes naturais e têm algumas propriedades, né, importantes para a gente. São anti-inflamatórios e antioxidantes. Só que eles são um pouco solúveis em água, e isso dificulta a absorção no trato digestório, dificultando a biodisponibilidade do produto, apesar deles terem uma atividade biológica com uma concentração muito baixa, cerca de 50 nanogramas por ml, então é uma concentração bem baixa. Tem várias formas de transformação, eu estou envolvida numa delas, eu trabalho encapsulando esses produtos e nanopartículas lipídicas sólidas, né, elas ficam partículas bem pequenininhas. E você trabalha aumentando a solubilidade em água, né? Pode reduzir a dose que o paciente vai estar tomando em relação ao produto, para conseguir uma concentração que tem um efeito biológico. Mas temos um produto no mercado que trabalhou essa solubilidade, aumentou essa solubilidade, então o paciente toma numa dose menor ao longo do dia. Ele é partrite reumatoide, né? Um processo inflamatório. Outro exemplo, assim, tem vários, né? Eu selecionei 3, pelo menos, para a gente conversar, e um quarto depois, mais para frente. O doxorubicina é um antibiótico antitumoral muito utilizado em oncologia. Tem uma dose limitante pela toxicidade, né? Uma delas é a toxicidade cardíaca, diminui a fração de ejeção, né? Além de náusea, vômitos, enfim, que é muito difícil para o paciente, né? Quando ele está ciclando com esse medicamento com essa toxicidade. Pensando no risco-benefício, mas a gente tem ainda esses efeitos que não são interessantes. O que eles fizeram? Eles encapsularam um lipossoma, que é essa membrana lipídica, uma camada lipídica, como se fosse uma bolha, né? Pode ter várias camadas, enfim. O que eles fizeram? Colocaram a doxorubicina aqui dentro dessa bolinha, fora, colocaram um produto que dirige a droga para o sítio de ação, que é onde ele tem uma divisão celular alterada na neoplasia, e colocaram outro produto aqui na superfície, ligando aqui nessa camada, um produto que é esse, ó, MPEG, aqui metoxipolietileno glicol, para enganar o nosso sistema imunológico. Então, esse lipossoma entra na circulação, ele não é fagocitado, e ele consegue chegar ao alvo específico. Então, ele tem um trabalho bem interessante, além de encapsular direcionamento do produto, né, e enganar o sistema imunológico. Você dá uma dose menor para o paciente e reduz a toxicidade, e, além de tudo, encaminha para o sítio específico e ela tem efetividade. Isso é importante, é um exemplo de inovação tecnológica. Né? Aqui, pensando na universidade, nós temos muitas pesquisas pré-clínicas, né? Nesse sentido, tem muita inovação tecnológica. A faculdade de farmácia, de química, eles percebem muitas moléculas, ou desenvolvem moléculas que têm radicais com atividades biológicas já conhecidas, né? Então, quando a gente conversa, eles falam, nossa, a gente não tem pernas para levar os estudos para a fase clínica, mas a gente para em vários testes aqui na fase pré-clínica. E, às vezes, a gente tem um problema, precisa solucionar e não tem pernas para essa parte pré-clínica.
mais uma vez eu vou chamar a atenção para que a gente precisa, para a gente fazer colaboração com as outras unidades e pensar numa pesquisa de uma forma um pouco diferente. Isso pensando em fármacos, em algum produto tópico, ou uso oral, enfim. Mas também a área da enfermagem, que às vezes a gente lida com problemas tão complexos que precisa de uma equipe multidisciplinar trabalhando, né? Mas o foco hoje é a pesquisa clínica, né? A gente não pode falar de pesquisa clínica pensando, né, no país como um todo, se não tem um direcionamento, né, em relação às necessidades do próprio sistema de saúde, e a gente tem uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação, né, que ela direciona, né, tentando desenvolver de forma mais sustentável. E vocês podem perceber que em determinados momentos a gente percebe um edital com foco em determinada área, né, essa equipe técnica que avalia a prioridade naquele momento, né, em determinado momento. Por isso que é importante quem está nessas áreas, né, a gente está vivendo isso nesse momento. Dentro disso, tem uma agenda nacional, né, de prioridades em pesquisa e saúde, para quem não conhece, é uma agenda com 24 subagendas, não se limita a isso, mas, assim, tenta compilar, né, as áreas estratégicas para a saúde, para o Sistema Único de Saúde também, né, e o Ministério da Saúde, ele tem um papel de liderança nessa construção da agenda. Por isso que quando a gente fala do ministro da Saúde, a gente tem que ficar preocupado não só com ações pontuais, que são extremamente necessárias, mas com questões estratégicas, e inclusive de financiamento e redirecionamento de fundos de verba, né? Dentro nessa agenda nacional de prioridades de pesquisa, hoje nós vamos tratar da pesquisa clínica, que é a subagenda 12. Essa subagenda 12, ela tem outras subagendas. Uma delas é o desenvolvimento geral dessa pesquisa clínica, né? Quando a gente pensa em métodos diagnósticos. Ultimamente a gente tem percebido muito, né? Pesquisas que já estavam em andamento e que durante a pandemia precisaram ser aceleradas, inclusive nesses métodos diagnósticos, né? Avaliar intervenções terapêuticas aceleradíssimo, o que antes a gente demorava 10, 15 anos para desenvolver, a gente está tendo condições, né, de trabalhar com vários centros juntos, desenvolver em meses, né, essas intervenções terapêuticas. Além de novas tecnologias e sua aplicabilidade, porque a gente precisa pensar também, além da produção, da incorporação no sistema, né, e a Agência USP de Inovação tem feito essa interface, né, entre as empresas, pensando no produto final, e o pesquisador aqui na universidade, que a gente ainda tem um pouco de receio em relação à transferência de tecnologia, a questão da ideia original, de quem vai ser o royalty, se tem como fazer isso de forma diferente, essa transferência, e as pessoas começarem a confiar no trabalho umas das outras, né, e desenvolverem parcerias, né. Pensando também em validação de protocolos clínicos, a gente faz bastante isso, né, na enfermagem, e vê isso sendo feito, então, faz parte de uma prioridade dentro de uma agenda de pesquisa clínica no Brasil. Também essa subagenda, ela trata de temas específicos, né, com doenças congênitas, identificação de genes, a gente viu o sequenciamento agora do SARS-CoV-2, muito rapidamente, o Brasil é pioneiro nessa área também, né, avaliação de novos medicamentos genéricos. Quando a gente pensa em genérico, quem é que não ouviu, pode ser que não seja uma ideia da própria pessoa, mas quem nunca ouviu a questão do genérico? Quando eu tomo um medicamento de marca, não estou não estou defendendo nada, nem papel de advogado do diabo, não, tá, gente? É só para a gente avaliar. Tem pessoas que não gostam de tomar medicamento genérico, né, porque dizem que não faz o mesmo efeito do medicamento original. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande de preços entre eles, né, e de equivalência, de bioequivalência, inclusive dos similares. Então, existe uma agenda de pesquisa incentivando isso, né. Outra questão são os insumos importados. A gente viu esses dias acontecendo e continua vendo como é difícil quando a gente tem insumo importado e como é o custo alto. Então, tem uma ideia, assim, de pesquisa, uma área, para substituir esses insumos importados de alto custo, né? E cada vez mais as práticas terapêuticas complementares, né? E pesquisas, inclusive pré-clínicas e clínicas, com plantas medicinais, para tentar incorporar com menor toxicidade, né?
para utilizar os biotipos que a gente tem no próprio país, né? Bom, quando a gente fala de pesquisa a gente tem que pensar em qual comportamento eu tenho que ter, um conjunto de conhecimento e comportamento, né? Quando a gente fala de pesquisa clínica, então, a gente sabe o que já aconteceu e que se a gente não tiver um freio, né, a gente acaba se esbarrando em questões que são éticas, né, e morais, que precisam ser revistas, né, por isso a necessidade de conhecimento de questões éticas, não só uma questão de pesquisa, né, e do comportamento, de como eu sou enquanto pessoa e a equipe que vai trabalhar comigo. Porque quando a gente fala de pesquisa clínica, a gente fala de uma equipe muito grande, de muitas pessoas em muitos locais, dependendo do tamanho da pesquisa, né, da fase que ela está. Uma das coisas que nós não fazemos com tanta frequência no país, eu acho que é algo para a gente pensar para um futuro próximo, é o treinamento, né, em questões éticas, não somente da questão científica, né, como que a gente faz isso, uma conversa com o comitê de ética, esses grupos de treinamento e discussões importantes, né, que realmente tem de implicação nesses projetos de pesquisa. Como eu disse para vocês, a gente pode usar termos diferentes para a mesma coisa, né, então a gente fala muito pesquisa clínica, ensaio clínico, ou estudo clínico. Quando a gente vai no site do INCA, Instituto Nacional de Câncer, ela fala que é um processo de investigação científica em seres humanos, para desenvolvimento de novos fármacos ou tratamentos possíveis. Então, um foco muito no tratamento, que é o forte do Instituto Nacional de Câncer, né? Ou desenvolvimento de novos fármacos e o teste deles, ou tratamentos possíveis, combinações novas com medicamentos que já são conhecidos, né? Isso é muito usual. Quando eu trabalhei lá, nós fazíamos protocolos, normalmente protocolos institucionais, para tratamentos com as drogas já conhecidas, já utilizadas, em determinadas fases da doença, né? Isso é muito comum. Apesar de parecer que já é utilizado, é uma área muito cara, de alta complexidade, medicamentos caríssimos, então, de certa forma, a gente sempre se esbarra no fomento da pesquisa, né? E o teste de novos fármacos, às vezes em combinação com outros também já conhecidos, né? Muito difícil você ter um fármaco único na área oncológica, por exemplo. E as pesquisas clínicas, quando a gente verifica lá no site da Anvisa, fala que são estudos realizados com humanos, para medir parâmetros de segurança e eficácia de novos medicamentos. Então, com foco também em medicamento, né? E fala das diferentes fases, de acordo com a quantidade de participantes e os objetivos específicos de cada etapa, né? Vou mostrar para vocês essas fases mais adiante. Quando a gente pensa no referencial da epidemiologia, aqui pensando no ensaio clínico, olha novamente, ensaio clínico randomizado, é um estudo de intervenção, em que se parte da causa em direção ao efeito. Não necessariamente a gente parte da causa, né, em direção ao efeito. Às vezes a gente não consegue tratar a causa e trata o efeito mesmo, às vezes não é possível naquele determinado momento. E vem a palavra intervenção, né. Quando eu voltei para fazer o mestrado e doutorado na escola de enfermagem, muito se falava de pesquisa de intervenção, né, e eu estava acostumada com pesquisa clínica, ensaio clínico e estudo clínico. Mas eu preciso aprender o que é isso, né, na realidade, a gente não aplica essas fases, às vezes, nas nossas pesquisas, mas tem uma intervenção, é nesse sentido que a gente fala, né. Então, até no início, eu era questionada porque falava, por que o braço da pesquisa, por que eu estudo uma pesquisa clínica, porque era o meu repertório, né, e hoje eu estou tentando ampliar esse repertório. Por favor, desculpem caso eu acabe atropelando em algum momento esses conceitos, né. O que a gente precisa pensar na pesquisa, né, principalmente pesquisa clínica? Inicialmente, a viabilidade dessa pesquisa, e até depois que eu vou mostrar para vocês os estudos de viabilidade inicial, que é possível ser feito, né, mas a gente se depara com aspectos econômicos que são importantes. Quando a gente fala de estudo multicêntrico internacional, fomentado por uma multinacional, a gente tem um poder econômico por trás que é muito diferente do nosso, e às vezes a gente quer desenvolver um projeto e não consegue fomento, ou então o fomento ele é insuficiente, porque essas são pesquisas caras,
e que demoram muito tempo, né? Então, qual é a viabilidade em relação ao que eu tenho? Será que eu preciso me unir a um grupo maior de pesquisadores? Como que eu faço essa solicitação, né? Aqui, com foco, eu utilizei um referencial da Interpharma, que tem coisas muito importantes, depois se vocês quiserem dar uma olhada, com foco muito para medicamento, mas a gente vai podendo traçar esse paralelo, né? A experiência do país em estudos anteriores, né? Porque se é um multicêntrico internacional, minimamente eles têm que ter tido uma experiência inicial de uma boa condição do estudo, né? Tem que ter infraestrutura, a questão do aparato legal, né? Do cenário, da taxa, quantos pacientes têm determinado problema de saúde. Mas para a gente aqui, a experiência, com a nossa experiência, enquanto docentes de uma universidade pública, ou participantes de algum grupo de pesquisa, em relação à condução de estudos. Eu estou próximo a algum centro de pesquisa que possa me dar esse respaldo? Eu consigo ter acesso a eles inicialmente, perceber como que é essa parte operacional da pesquisa, porque quando a gente fala da questão operacional, ela é muito delicada, né? E como que eu faço? Como que é essa taxa de recrutamento? Será que é sazonal? Ou tem uma certa uniformidade ao longo do ano, né? Quais são esses prazos? De repente eu quero desenvolver no meu mestrado, eu não consigo pelo tempo, pelo doutorado, às vezes também não consigo pelo tempo, porque tem a questão financeira, tem a questão regulatória, que demora um pouco, dependendo do desenho da minha pesquisa, eu não passo só pelo CEP, eu passo pela CONEP também. Essa viabilidade, ela precisa ser pensada, né, e não é da noite para o dia, demora um tempo para isso, né. E identificação de centro. Às vezes eu vou tratar de um problema que um centro de pesquisa não dá conta dessa taxa de recrutamento que eu preciso. Eu vou precisar trabalhar com outras pessoas, né? Qual a experiência, se for um caso de medicamento, do médico que vai prescrever, né, e do centro, mas se for uma equipe diferente, assim, a experiência em condução desses estudos, qual a infraestrutura que ele tem, como que essa população é atendida, os prazos são parecidos, são diferentes, eu vou precisar arcar com alguma questão ali, se tiver que fazer um exame laboratorial, um envio de amostra, eu tenho condições para isso, ele tem também para arcar junto comigo, né? Como que é essa qualidade do estudo? Pode ser que, dependendo do centro, a qualidade dessa coleta dos dados, ela seja diferente, não só o tempo de recrutamento, né? Em relação à submissão e aprovação ética, a fase regulatória, que a gente chamava, né? Isso é um problema aqui no Brasil, que eu acho que é um problema se a gente pensar por um ângulo, e é muito bom se pensarmos por outro ângulo. Por quê? Que documentos são necessários para coletar, e às vezes a gente encontra dificuldades dentro do próprio serviço, né? É moroso, às vezes você encaminha ou faz uma solicitação em janeiro, e eles te respondem em março, às vezes em abril, e já perdeu-se um bom tempo. É necessário fazer algum contrato, porque de repente eu não consigo fazer algumas análises naquele centro. Como que eu vou firmar esse contrato, dependendo do tipo de instituição, né? Quais são as regras para isso? A submissão dos dossiês, quem faz a submissão? Por exemplo, se é um único centro, nós, o pesquisador principal, vai lá e submete ao Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil, agora. Mas se é um estudo multicêntrico internacional, eles contratam empresas para gerenciar, né, essa parte regulatória e todo o andamento da pesquisa. Então, eles submetem um centro de origem, mas tem todos os outros centros. Como que é isso? Às vezes, um comitê de ética de um centro colaborador faz uma modificação no termo de consentimento que os outros não faziam. Então, isso também precisa ser revisto o tempo todo. E se tem medicamento ou algum insumo diferente que precisa ser importado, às vezes isso também atrapalha em relação à fase regulatória, antes de iniciar e de aprovar o estudo especificamente. Durante o estudo, olha quantas fases, quantas questões a gente precisa pensar, né? Visita de iniciação e ativação do centro, se tiver essa empresa que gerencia. Mas no nosso caso, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa aqui no Hospital das Clínicas, como que eu vou conversar? Eu vou fazer essa coleta de dados, vai ser por mim, ou eu consigo fazer essa coleta através da unidade de pesquisa clínica? Será que eu preciso treinar o pessoal, porque eles são acostumados com determinados protocolos? Será que com o que eu preciso no desenho do meu estudo, eles sabem ou eu preciso treinar essa equipe? Como que é isso?
como que eu ativo, como que eu documento isso, né? Como que eu faço esse recrutamento e essa randomização, a aleatorização dos pacientes, dos participantes nos grupos de pesquisa, né? Quando efetivamente é o início dessa coleta? Às vezes, entre você ficar fazendo estudo de viabilidade e o início do estudo demora muitos meses, e é uma fase cansativa e precisa ter muita persistência, né? Em relação ao encerramento do estudo, né? Como que foi essa coleta de dados? Como que esse banco vai ser tratado? Como que é esse relatório final? Quem vai arquivar? Aonde vai ser arquivado? Tudo isso tem que estar muito claro, né, para a gente. Quando a gente pensa no custo médio, no estudo oncológico, por exemplo, né, para se realizar, pensando no mais caro, olha os Estados Unidos. Eles ganham, assim, em termos de estudo, de custos para desenvolver o estudo. E vocês vão ver que a maioria dos estudos é desenvolvido nos Estados Unidos, mesmo assim. Olha o Brasil, em relação aos Estados Unidos. Tem um custo, cai pela metade, praticamente, né? Então, é uma área de interesse, é um local de interesse o Brasil para a realização desses estudos. E a questão da viabilidade da pesquisa no Brasil tem pontos fundamentais. Em relação ao PIB na América Latina, a quantidade de empresas farmacêuticas instaladas, a população, o total de população em relação ao mundo todo, o mercado farmacêutico, que aqui é bastante grande, a população, que apesar da gente ter um índice de desemprego muito grande, mas a gente tem uma população economicamente ativa em relação à América Latina, interessante, né? E a questão de grande parte morar na área urbana, né? Que facilita esse recrutamento nessa condução. Outra questão que chama atenção é a heterogeneidade étnica do país. Aqui, quanto mais alaranjado, mais tem, ó, olha o Brasil, essa região aqui da América Latina, olha a África, até o Canadá. Para vocês perceberem que há interesse. É diferente eu testar uma intervenção, um medicamento, enfim, aqui nessa região, a população pode ter uma reação, e aqui na África ou na América, elas podem ter diferenças, inclusive genéticas, metabólicas, que podem interferir ou te mostrar um perfil diferente de toxicidade, inclusive da sua intervenção. Bom, essas áreas de interesse de destaque da pesquisa, elas se modificam muito ao longo do tempo, né? Em 2012, vocês percebem aqui, ó, que a área oncológica, trato respiratório e cardiologia, até aqui, hipertensão, vamos pensar, né? A gente tem o perfil de morbimortalidade, pensar na população brasileira, né? Mais impactante. Aí a gente vem agora, nesse boletim mais recente, a oncologia ainda tem, aqui, ó, 27%, mas antes ela detinha quanto? 31%. Então, a gente percebe que tem essa modificação em relação às áreas de destaque da pesquisa, né? O sistema nervoso não contava ali, talvez estivesse dentro daquele outros, mas, ó, já está com 15%, né? Doenças cardiovasculares diminuiu um pouco essa área de destaque, mas ainda representa uma área de destaque, e esse outros aqui diminuiu um pouquinho, mas a gente precisa saber um pouco mais. E nem aparecia ali vacina, ó, aqui está em cerca de 2%, mas se a gente fizer essa avaliação hoje no Brasil, ou no mundo, pode ter certeza que essa porcentagem, ela sobe, então, depende muito do interesse no momento, né. Em relação ao ranqueamento dos países, né, que tem estudos clínicos iniciados em 2018, o Brasil está em 24ª posição, né, com 245 estudos iniciados em 2018. E a projeção que eles fazem para os próximos anos é que ele fique aqui na 10ª, né, quando pensa em inovação, em incorporação de novas drogas para o mercado, para determinados doenças, número de paciente recrutado, de participante. Então, a ideia é essa, que eles traçam uma movimentação da economia. E para a gente não é esse foco que a gente está dando, mas quando a gente pensa em pesquisa clínica, a gente tem que olhar esse lado também, né? Quando a gente pensa nas instâncias regulatórias, a gente tem muita familiaridade com o CEP, né? E um dos questionamentos é que, às vezes, a gente tem uma certa morosidade para a avaliação dos nossos projetos, né?
em média 30 dias, às vezes demora 60, às vezes demora 90, depende de como o projeto está escrito, de como os procedimentos estão descritos, o detalhamento, o nível de detalhamento, né? E quanto mais se gera pendência, mais demora nessa fase. E a CONEP, quando precisa do binômio de avaliação, é algumas áreas especiais, né? Quando a pesquisa é financiada por alguma empresa internacional, envolve reprodução humana, enfim, algumas áreas temáticas específicas, né? E quando precisa importar insumo ou medicamento, a Anvisa entra nesse cenário também. E aí fica dessa forma a linha do tempo, né, para essa agência, para essa instância regulatória. Em média, vocês vão ver mais para frente, demora mais de 100 dias, mas pode demorar mais até, dependendo das pendências que a gente tiver. Às vezes passa pelo centro coordenador, é avaliado pelo CEP, pela CONEP, a Anvisa libera, mas nesse centro 2 ou no centro 4, eles olham e pedem modificações no termo de consentimento, por exemplo, porque não se adequa àquela população. Eles não vão entender, por exemplo, um ml, você vai ter que colocar algo que pareça um ml para que a população entenda. Então, não é a aprovação necessariamente do projeto, mas ele precisa rever toda a estrutura do protocolo, do projeto de pesquisa, e o termo de consentimento para o participante, né? Em média, no Brasil, demoram 115 dias, pode ver que no México um pouco mais. Nos Estados Unidos, em média, 30 dias. Mas a gente sabe que a pesquisa lá é bem mais cara, né? Então, porque praticamente muita coisa é privada, né? E a gente acaba utilizando o sistema de saúde como contrapartida e as empresas fazem contratos, né, com as instituições para cada serviço comprado, no caso de análise de imagem, análises laboratoriais, enfim. Bom, e não dá para falar de pesquisa, né, pesquisa clínica, sem falar de boas práticas clínicas, né, ou GCP, né, as pessoas usam muito essa sigla GCP. A gente precisa sempre ponderar em relação aos riscos e benefícios, né. Não se chega a uma pesquisa clínica sem antes ter trilhado um caminho bem longo, inicial, pré-clínico, ou outros desenhos de estudo, né, porque como que você quer intervir se você não sabe, como dizem, o estado da arte daquele determinado assunto, né, e a necessidade dele. Então, pensar sempre no bem-estar, na segurança do participante. Essas aprovações, não começar nada sem aprovação. O protocolo tem que estar bem sólido, os procedimentos bem claros. Então, quando a gente fala com um aluno, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, precisa descrever melhor o método, né, os procedimentos, para que qualquer pessoa que leia, ela consiga enxergar da mesma forma, né? E treinar a equipe, isso é fundamental. Não se começa um estudo sem conversar muitas vezes com a equipe, sem treinar a equipe, para que as pessoas coletem dados da mesma forma, não induzam o paciente, não tenham os vieses que a gente sabe das pesquisas, né? E a questão do registro apropriado das informações. Qual é o seu documento-fonte? É o prontuário do seu paciente, que está hospitalizado, ou no ambulatório, ou na unidade de saúde, um exame de imagem que ele traz de fora, precisa estar documentado isso, né? Como que eu registro essas informações? Qual a necessidade? Por exemplo, o paciente teve diarreia, mas que grau de diarreia? Começou quando? Terminou quando? Então, tem que ser um controle um pouco mais rígido em relação a essas informações. E a documentação em si, né? Eu gosto muito de falar sobre a documentação, mas hoje a gente não tem muito tempo para isso. Ela precisa ser devidamente armazenada, cuidada, não pode ter rasuras, então a gente tem que ter um certo comportamento em relação à documentação, inclusive. Também não podemos deixar de falar de características desses ensaios clínicos, né? Nem sempre todas essas características são possíveis, mas a gente tem que tentar fazer um desenho o mais rigoroso possível nesse aspecto. Vai ter intervenção, que é a pesquisa de intervenção, né? O pesquisador vai interferir nessa realidade. Então, ele vai ter uma variável e ele vai avaliar o efeito em relação a outras. Por exemplo, eu tenho um remédio para dor, né? Eu vou avaliar se ele vai ser
dar esse remédio para dor ou uma intervenção não medicamentosa para dor. Mas eu vou avaliar só a dor em termos quantitativos, mas a dor é um pouco mais do que isso. Ela interfere em outros aspectos. Eu vou avaliar a qualidade de vida, a qualidade do sono, enfim, extrapolando. Mas cada um vai pensar no seu desenho e como vai coletar esses dados, né? E como essas variáveis vão ser modificadas por essa intervenção. O grupo controle é apropriado que a gente tenha um grupo controle que não receba a intervenção. Pode ser que esse grupo controle receba um placebo, ou não receba nada, porque não tem nada para aquela determinada condição naquele momento, ou receba um tratamento que já é o tratamento padrão para aquilo. Se eu quiser comparar o meu, se ele for tão eficaz quanto, ou melhor do que o padrão hoje, né? Então, para que a gente consiga fazer a comparação desses efeitos. E a aleatorização ou randomização, que é essa designação aleatória dos sujeitos nos grupos, que aqui a gente impede um pouquinho esse viés de seleção. Às vezes a gente acredita tanto no potencial da intervenção, né, que a gente pode olhar um participante ou outro e falar, nossa, eu acho que ele se beneficiaria mais do que o outro. A gente não tem certeza disso, né, é só uma suspeita. Então, a gente utiliza essa aleatorização para impedir esse viés. Nos estudos multicêntricos internacionais, eles, você preenche normalmente um documento com os critérios de elegibilidade, né, do participante. E a gente aciona uma central, e essa central, ela faz um processo de randomização, mas minimizando alguns aspectos. Ela tenta homogeneizar os grupos de tratamento e o controle, por questões assim, relacionadas à idade, sexo, estadiamento da doença, tratamentos prévios. Então, você vai ter os grupos mais homogêneos para fazer essa análise. São caras essas estruturas, por isso que quanto mais controle, mais a gente quer ter qualidade, mais a gente tem que ter um investimento em relação a isso. Em relação ao cegamento, ao mascaramento, que a questão da palavra ainda é muito, muito peculiar, é quando o participante do estudo, algum membro da pesquisa, não sabe em qual grupo esse participante está alocado. O que usualmente nós fazíamos? Eu não administrava os medicamentos no paciente, né? Nós dispensávamos alguns e outros a farmácia dispensava. Então, eu não via quem estava recebendo o quê, mas eu fazia toda a avaliação do paciente. E fazia também esse mascaramento ou cegamento dos exames, na hora de enviar bloco de tecido, sangue total, ou soro já processado aqui para fora, ou então os exames de imagem, iam só com os números, os códigos de inserção do participante no grupo, né? Isso aqui protege o estudo de viés de aferição, né? Quem está olhando, quem está avaliando, não saber aonde o participante está alocado. E, às vezes, a gente não consegue também mascarar ou cegar, que a gente fala, no participante. Se é uma intervenção que tem odor, por exemplo, e é difícil você imitar o mesmo odor com outra coisa. Se tem cor, né? Então, depende muito do que a gente está fazendo. Se é uma acupuntura, né? Pensando nessa fase aqui, né, a fase pré-clínica, na pesquisa básica também, muitas substâncias e muitos experimentos são feitos. As pessoas trabalham incansavelmente, às vezes para conseguir uma única molécula, uma única substância que tem efeito para continuar esses testes pré-clínicos. E aqui, às vezes, ele se depara com algo inesperado e não progride, né? Isso não elimina todo o esforço necessário que foi feito até agora. E a gente tem cada vez mais um empenho dos órgãos para a gente não utilizar animais de laboratório, né? Cada vez menos utilizar esses laboratórios, substituindo por outros métodos de análise. Pensando propriamente na pesquisa clínica com medicamento, e às vezes não é aplicável a gente colocar fase 1, 2, 3 ou 4 no nosso estudo, mas não deixa de ser uma pesquisa clínica, né? Usualmente, essa fase tem de 20 a 100 voluntários, normalmente são saudáveis, para avaliar a segurança e tolerância. Às vezes foram testadas nessa fase aqui várias doses, e a gente transpõe aqui várias dessas doses, e testa essa tolerância desse voluntário saudável.
às vezes diferentes vias, inclusive, de administração. Quando nós estamos nessa fase 2 aqui, normalmente de 100 a 200, você fala, nossa, 100 a 200 parece pouco, dependendo do desenho da pesquisa, não é pouco, né? E às vezes a gente precisa de 50 participantes para responder um questionário, a gente não consegue, né? E demora muito tempo. Então, imagina uma pessoa com uma condição específica, com um desenho limitado da pesquisa. Às vezes, para conseguir isso, precisa ser um estudo multicêntrico mesmo, não consegue ir multicêntrico. Às vezes, você fica 2 anos em fase de recrutamento e você consegue 10 participantes, né, na condição específica. Então, aqui a gente pensa na segurança de curto prazo e no potencial, na efetividade, porque aqui já tem uma condição clínica específica para determinada, para o seu teste mesmo, para a sua avaliação. E, dependendo dos resultados dessa fase, a gente pula para a fase 3, que é uma em larga escala, continua com a mesma doença, alvo, e vai aumentando estabelecendo esse perfil e o valor terapêutico, pensando no risco, né, no benefício, médio prazo, curto e médio prazo, e nas reações adversas. A partir desse aqui a gente já começa a fazer essa coleta de dados, mas a partir daqui que a bula do medicamento em si vai se formando, né? Quando a gente olha a bula e fala, nossa, eu não vou tomar esse medicamento, ele pode dar um monte dessas coisas, né? Porque tudo isso foi relatado pelos participantes nos diferentes centros ao longo de vários países do globo, né? Eles precisam ser ditos, ser informados, né? É uma questão ética, inclusive. Às vezes, algumas são bem baixas, outras são relevantes, e às vezes a pessoa toma e não tem nada daquilo. Porque nesse momento, onde quem está fazendo a avaliação do paciente, ela vai estabelecer ou não uma relação causal com a intervenção, é aí que a gente vai trabalhando a bula do medicamento. Nessa fase 4, né, uma fase de pós-comercialização, eu acho que a gente deveria ter um empenho maior em relação a isso, porque a gente precisa dos usuários desse medicamento, ele já está no mercado, esse medicamento, né, essa intervenção, só que como a gente tem um hábito muito grande de tomar vários medicamentos, às vezes a gente sente alguma coisa, tem uma reação, e não consegue atribuir a um determinado fármaco. E as agências não ficam sabendo dessas reações. Então, a gente precisa saber. Essas notícias que a gente tem, olha, o medicamento do lote tal, ou o medicamento tal saiu do mercado. É nessa fase aqui de farmacovigilância e nessa fase 4 dos experimentos, das pesquisas, né? Eu só reforcei com esse slide aqui para vocês número de participantes. Aparentemente parece pouco nessas fases iniciais, mas depende muito do que a gente está tentando investigar, né? E dependendo do que a gente tem de procedimento do estudo, ele fica muito caro, né? Aqui, a duração. Quando a gente pensa nas pesquisas de pós-graduação, né? O que seria se alguns meses? Pode ser realmente os 2 anos que a pessoa tem no mestrado, por exemplo. E ele não consegue concluir. Isso não quer dizer que ele não tenha trabalhado em toda a fase inicial, no delineamento, na tentativa de aprovação, mas ele não tem um produto em si, não começou a pesquisa, né? Então, pensar em como a gente, enquanto pesquisador, pode gerenciar essas fases e essa duração, em grande parte pela questão regulatória, ou às vezes pelo recrutamento mesmo, pelo início dos participantes, pela comissão, né? Só que é mais um lembrete, eu não vou ler item por item, mas para lembrar que é necessário a gente documentar cada etapa da pesquisa, desde o recrutamento dos participantes, arquivar todas as atualizações de protocolo. Vocês viram agora que uma das vacinas para a COVID, durante a etapa de teste, um participante apresentou uma reação mais severa. O que eles fizeram? Eles interromperam isso. Isso pode ter gerado uma alteração no protocolo de pesquisa, uma atualização, e talvez os termos de consentimento tenham sido modificados, né? Tem um empenho das agências regulatórias para acelerar esse prazo, né, para essas questões da COVID, mas não é necessariamente para todas as áreas, e aí a gente se depara com essas questões, e todas precisam estar documentadas, desde o ofício de encaminhamento para o comitê de ética, até a resposta do comitê de ética, tudo precisa estar arquivado e cronologicamente arquivado, né? Quando esses estudos são internacionais, a gente tem os CRFs, os Case Report Forms, que a gente fala.
Então, além de ter que estar assinado e datado, as nossas pastas de pesquisa seriam uma equivalência para os nossos estudos. Elas precisam estar datadas, assinadas, os dados coletados ali legíveis, e pela pessoa que está dentro do seu protocolo, responsável por fazer isso. Você não pode delegar as atividades sem que isso esteja muito claro, né, na pesquisa. E, às vezes, você precisa transcrever em inglês, né, se for um estudo internacional. Então, saber o termo adequado. Então, é um treinamento interessante isso, né? E todas as aproximações, os contatos com os participantes precisam ser anotados e arquivados, né? Precisa muita clareza, pensar na rasura e no tempo médio para arquivar esses documentos, né? 5 anos em média, mas tem casos que você precisa arquivar 20 anos esse material. Agora, qual a condição, em qual sala eu tenho espaço físico, eu tenho um armário adequado, né, que me dê segurança, quem vai ter acesso a essa sala? Então, são coisas para a gente pensar, né. Passando um paralelo para as pesquisas da enfermagem, né. Nós fizemos em 2013 um estudo pelo grupo de pesquisa, Comunicação e Enfermagem, das pesquisas desenvolvidas no banco de teses da CAPES, das pesquisas desenvolvidas pela pós-graduação, né, entre 2007 e 2012. Mais de 2.000 enfermeiros foram titulados mestres e mais de 600 doutores. Aproximadamente 2% das dissertações e 6% das teses eram estudos de intervenção. Então, a gente ainda precisa evoluir um pouco mais nisso, e também precisamos atualizar essa pesquisa, né, porque nós temos dados até 2012, eu acho que vale a pena a gente fazer essa atualização. Dos estudos analisados, 53% eram quase experimentais, não possuíam alocação aleatória e nem grupo controle. Isso não é uma crítica, às vezes não é possível mesmo, então a gente tem que pensar criticamente no tipo de pesquisa e no nosso objeto de pesquisa, na nossa questão de pesquisa, né? O foco da intervenção, das intervenções, na maioria deles foi para o paciente, né, e a equipe de enfermagem, o local também, majoritariamente em ambiente hospitalar, seguido de ambulatório, então, centrado mesmo em pacientes com problemas já mais agravados. Nós dividimos em 3 categorias. A primeira categoria técnico-terapêutica, então a gente tem desde intervenção em flebite, em catéteres venosos centrais totalmente implantados, lesão por pressão, deambulação precoce em cirurgias cardíacas percutâneas, higiene oral, né? Nas educativas, prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, alterações glicêmicas e controle metabólico de pacientes com diabetes, o uso de luvas, o uso de luva está sempre na nossa mente mesmo, né, e agora tem que reforçar cada vez mais. E essas pesquisas, elas refletem uma atividade muito característica do enfermeiro, né, que é essa de educação mesmo, tanto do paciente, quanto do acompanhante, quanto da equipe mesmo que assiste esse paciente. E também a gerencial, que está muito dentro da nossa prática, né? Pensando na redução de ruído, no controle de estresse do trabalho, capacitação e efeito de treinamento da equipe, então você faz um antes e depois, né? Avaliação e registro da dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é importante a gente pensar. Bom, por que eu trouxe isso para vocês? Porque a gente precisa pensar, né? Quando a gente pensa em pesquisa clínica, ensaio clínico, é sempre possível a gente fazer a aleatorização? Às vezes não é, né? Às vezes é possível fazer esse desenho metodológico naquele momento, né? E pode ser que daqui a um tempo você consiga. É possível você cegar, fazer esse mascaramento? Nem sempre. Quem da equipe vai ser essa pessoa que não sabe em qual grupo está alocado? Quanto ao grupo controle, onde está o controle? Na intervenção, no ambiente também? Como que a gente faz esse controle? Principalmente no ambiente hospitalar, onde várias pessoas estão envolvidas, às vezes você quer trabalhar com estresse, ou com sono, e a equipe é imensa, são várias pessoas entrando naquele ambiente, e a pessoa fez um relaxamento, por exemplo, e daí a pouco o paciente é submetido a um ambiente se torna estressor por determinada situação. Então, foi a sua intervenção que não foi eficaz, ou o ambiente interferiu? Então, são tantas questões para a gente pensar, né?
E quanto à intervenção, na enfermagem, como que a gente controla a manipulação dessas variáveis por outros profissionais? A gente não vai ficar lá o tempo todo no hospital para ficar controlando isso. Como que a gente faz esse controle? Como a gente minimiza esse impacto, né? E isso eu friso muito também, a formação de grupos de pesquisa. Precisamos fortalecer a enfermagem, muito, 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 cada vez mais, é importante, mas a gente precisa olhar para o lado, né? Precisa ter uma equipe multiprofissional e uma rede de colaboração, né? Isso é fundamental, inclusive para conseguir fomento, para conseguir trabalhar as várias fases dentro de uma própria pesquisa, né? Porque muitas pessoas, é necessário muita gente, né? E como que a gente faz essa comunicação e a valorização? Porque não é porque uma pessoa está prescrevendo um medicamento novo que ela é o mais importante do grupo, né? Dessa rede. Todo mundo tem o seu potencial e tem que ser valorizado, né? A gente precisa olhar para as pessoas. E como a gente faz essa translação do conhecimento, da bancada para o leito? Se eu não consigo fazer a bancada, eu faço o leito, quem que vai fazer a bancada para mim? Então, como que eu faço essa interlocução, né, essa comunicação? Eu consigo desenvolver dentro de uma rede de pesquisadores, de grupo de pesquisa, um estudo multicêntrico, que seja nacional? De repente eu consigo. Por que de repente eu não faço em vários centros, em vez só do meu centro de pesquisa, né? Eu preciso trabalhar essas questões também com o grupo, né? O valor disso, né? O valor da publicação também é ainda muito pesado para nós. E a outra coisa que eu me deparei desde o início que eu voltei para o mestrado é o fator de impacto. Se a gente olha para o fator de impacto, a publicação com um grupo muito grande de pessoas, ela é importante para todo mundo, dependendo do fator de impacto da revista. Mas se eu olho só para o Qualis, eu que fiz um monte de trabalho com a farmácia. O Qualis é ótimo para a farmácia, para mim não é. Como que eu fico nessa produção? Né? Bom, e a outra questão que me pediram foi para falar das plataformas de registro de pesquisas clínicas. Nós temos o REBEC, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, e o Clinical Trials. Ambos são plataformas virtuais de livre acesso. Aqui são pesquisas conduzidas no território nacional por pesquisadores tanto brasileiros quanto estrangeiros, né? E aqui, por pesquisas conduzidas em diferentes territórios, né? Aqui a gente registra ensaios, estudos clínicos experimentais e não experimentais. Aqui o foco é em estudos experimentais. A Fiocruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz, ela meio que gerencia o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Quando você busca na internet REBEC, pode vir pelo portal da Fiocruz ou diretamente pelo site da REBEC. Se vier pela Fiocruz, é só clicar aqui, vocês vão entrar nesse website do REBEC, né? Novamente, eles falando que tem o Fast Track agora para autorizar os ensaios para COVID, que é uma área de interesse em emergência, né? Para não demorar tanto, inclusive para a inserção do grupo, que você tem uma noção de quantos estudos foram registrados no site, mais de 9.000, né? Quando eu dei uma busca por enfermagem, ele me dá por páginas, né? Ele me dá o número total de estudos desenvolvidos pela enfermagem. Então, uma das questões que eu queria falar para vocês praticamente é entrarem nesse site, fazerem buscas da área específica que vocês gostariam, né? Ou da enfermagem, alguma doença específica, uma característica. Dá para fazer uma busca avançada. Bom, eu entrei com uma busca sobre camomila, que eu quero mostrar para vocês depois como isso vai acontecendo ao longo do tempo. Esse estudo foi desenvolvido por uma aluna de doutorado do laboratório, que hoje ela faz pós-doutorado. Desenvolveu micropartícula de quitosana revestindo camomila. E esse foi um estudo clínico fase 1, com voluntários saudáveis. O número de registro do estudo no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos é esse. Então, quem for registrar precisa ter uma parte em português e um espelho em inglês, para que outras pessoas tenham acesso e consigam ler. Basicamente, são coisas muito parecidas que são solicitadas nessas bases para serem inseridas, e se conversa também com um consórcio que eu vou mostrar para vocês mais adiante.
O Clinical Trials, para quem nunca viu o site, isso aqui é o nome inicial deles. Olha a diferença, tem mais de 350 mil estudos clínicos, né? Em mais de 216 países. Aqui vocês podem dar uma busca por todos os estudos, os que estão em recrutamento, por condições específicas, e ele é em inglês, né? É uma certa dificuldade, mas eles te mostram como, o que deve ser registrado, qual o seu prazo de registro em relação à aprovação ou não no comitê de ética, o que precisa ser inserido de dado. Aqui eu dei uma busca pela palavra nursing, né? Olha aqui, ó. São mais de 956 estudos registrados que tenham a palavra nursing. Alguns já estão no status, já completaram o estudo, outros no status não é conhecido, estão ativos ainda na plataforma, mas não estão em fase de recrutamento. Então, a outra busca que eu gostaria que vocês fizessem é para ver quais são as áreas de interesse da enfermagem. De repente, vocês têm algum estudo em mente e já está sendo desenvolvido, olhem o desenho desse estudo, se tem algo de diferente em relação de vocês, tá? Como é uma plataforma de registro em vários países do mundo, ó, o maior número de estudos registrados é no território americano, seguido da Europa, mas eles colocam a Europa como um todo, né? Aqui na América Latina tem mais de 11 mil estudos, e o Brasil é campeão nesses estudos também registrados. E a gente pensa em como desenhar uma pesquisa clínica e publicar. O consórcio inicialmente foi para a publicação desses dados, mas hoje não tem como a gente fazer uma pesquisa, começar a desenhar uma pesquisa sem olhar para ele. Tem dados relevantes, importantes, e itens que a gente precisa pensar, né? Tem um checklist com 25 itens, né? E tem um diagrama que é indicado, quem já publicou em alguma revista um estudo clínico sabe disso, que eles pedem, além do número de registro ou no REBEC ou no Clinical Trials, eles pedem esse checklist preenchido, que eu vou mostrar para vocês, e o diagrama de inclusão desses pacientes, desses participantes no estudo, né? Aqui é a carinha do consorte, a parte inicial, que já mostra o checklist e o diagrama. Não é necessariamente o benefício, mas é como eu conduzo essa pesquisa, que está dizendo, né? A gente tem que pensar nos itens que são importantes. Aqui são as extensões que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é só um pedaço das extensões, tem mais. Então, se eu quiser saber, qual a diferença do estudo piloto ou um estudo de viabilidade? Eles pensam que é a mesma coisa, ou para eles é a mesma coisa, mas tem um detalhe ou outro que diferencia. Qual pergunta eu faço em cada um deles? O que eu preciso saber de diferente? Se eu vou trabalhar com alguma erva medicinal, né? Bom, aqui é a lista inicial. Então, para eu pensar, eu tenho que pensar desde o título e o resumo, né? Se tem a indicação, se é um estudo clínico, se ele é randomizado, né? Se ele está estruturado, o resumo, com essas bases, se apresenta todo o desenho do estudo, resultados, as conclusões, né? Passo a passo, como se eu estivesse escrevendo um projeto de pesquisa, né? 25 itens, mas alguns são subdivididos, então, muito mais itens do que os 25. Qual é o desenho do meu estudo? Qual que é a minha fundamentação e meu objetivo principal, né? Tem alguma hipótese específica? Qual é o desenho desse meu estudo? Quantos participantes? Vai ter um braço, eu falo braço, né? Vai ter um único grupo, vão ter 2 grupos, vão ter grupos que se cruzam, né? Eu vou utilizar uma intervenção seguida de outra, e depois eu vou trocar isso. Como que é essa pesquisa, né? Como que é essa intervenção? Eu descrevi quem vai fazer, onde vai começar, quem vai verificar, como que é isso? O tamanho da amostra, ele foi determinado como, né? Dá para fazer uma fórmula para saber o cálculo amostral, é aplicado, está dentro daqueles critérios, né? Quem fez essa sequência de aleatorização, né? Quem alocou, quem fez essa sequência de segmento, quem é a pessoa que não sabe a intervenção, o grupo que o participante está, quais são os métodos estatísticos que foram utilizados ou que serão utilizados. De repente, você faz uma análise preliminar de seus dados, você percebe que o método vai ser alterado, vai ter que ser justificado, né? Como que você apresenta os resultados,
como que é essa sua discussão, dá para generalizar ou não pelo seu tamanho amostral? Ou, novamente, aqui tem o registro numa base de dados, esse protocolo, se alguém precisar olhar, de repente nunca foi solicitado, mas se o comitê de ética pede para você um protocolo, por exemplo, e os documentos que vocês arquivaram, que eles querem olhar, que protocolos internacionais multicêntricos, a gente tem os monitores da pesquisa que vêm de períodos, de tempo em tempo, analisar o andamento da pesquisa e coletar esses dados novamente. Tem as auditorias internas do próprio centro, para fazer esse controle, para ver se está tudo certo, e tem as auditorias externas contratadas, que aí eles vêm, pedem todo o documento e você tem que disponibilizar, nem conversar direito com eles você conversa. Eles vão avaliar se aquele dado que você disse que coletou no dia 3 de abril de 2014, ele está mesmo no prontuário do paciente daquela forma. Então, eles vão avaliar o erro, avaliam fraude, então é importante. E o fomento, né? Quais foram as fontes de financiamento de apoio? Aqui é o diagrama, que normalmente a gente apresenta, quem trabalhou com revisão, um diagrama muito parecido com o da revisão, e você mostra o passo a passo, desde o recrutamento do seu participante, até a inclusão e a alocação, e o segmento e a análise. O que é importante aqui durante essa alocação até o segmento? Análises parciais, previsão de análises parciais. Por que é importante isso? Eles estão fazendo isso com as vacinas, agora da Covid, e eu participei de um estudo na oncologia, em que a primeira análise parcial foi apresentada num evento, e o benefício da utilização do medicamento combinado foi tão grande que parou o recrutamento, o estudo foi encerrado, os participantes que estavam no grupo controle, eles receberam o medicamento, e o medicamento está no mercado até hoje. Quer dizer, mostrou logo no início, não precisou ir até o final, né? Então, pensar nessas análises parciais também. Lembra aquele estudo que eu mostrei para vocês de registro com camomila no Rebec? Então, é esse, ó, o número dele de registro. E aqui ele saiu na Rely, foi solicitado o consorte, aquele checklist, o diagrama, e ele é um estudo de fase 1, e ele foi reportado da forma como deveria ser reportado. Então, segurança de uma formulação contendo micropartículas de quitosana com camomila. É um ensaio clínico, mascarado e controlado. Bom, eu sei que tem muitas outras coisas para a gente falar, eu acho que eu dei uma corrida preocupada com a fala da Flávia, que é a partir de agora em relação às patentes, a propriedade intelectual, né, como que a gente faz essa transferência de tecnologia, quem nos auxilia dentro da universidade, então a gente tem que aproveitar que nós temos esse auxílio, que é um processo que envolve muitas pessoas, é trabalhoso e também bastante caro. Eu agradeço novamente, Fábio, a sua participação, e agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre isso, porque quem me conhece sabe que é a menina dos meus olhos, assim, faz brilhar os olhos. Espero que tenha trazido algo novo para vocês também, e eu vou interromper a apresentação agora. Oi, professora Cristina, boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade, né, de trazer um pouquinho sobre isso para vocês. O pessoal da enfermagem sempre nos prestigia muito, e eu fico muito feliz por ter essa oportunidade, ok? Muito obrigada. Eu preparei aqui uma breve apresentação, eu posso compartilhar com vocês? Pode, eu vou até tirar o meu áudio, se você precisar de alguma coisa, a gente vai passando para você, tá bom? Fique à vontade. Combinado, obrigada. Sempre tem um delay, né, para aparecer essa apresentação. Tá aparecendo ainda não? Ainda não. Apareceu? Está aparecendo já. Já? Deu certo?
Deu certo. Você consegue só clicar ali no ocultar, para você ter mais espaço? Ótimo, então, obrigada. Ótimo, obrigada. Pessoal, então, boa tarde. O meu nome é Flávia, eu sou a agente de inovação responsável, né, pelo polo aqui de Ribeirão Preto e Bauru, da agência USP de Inovação, né. Os nossos coordenadores são o professor Marcos, né, o coordenador, e a vice-coordenadora, a professora Gessiane, não sei se vocês conhecem, que é aqui do campus, proveniente aqui da FEA, ok? Pessoal, o que é a Agência USP de Inovação? A Agência USP de Inovação é um núcleo de inovação tecnológica da Universidade de São Paulo. É o órgão responsável dentro da universidade por gerir a política de inovação, né? E quais são os nossos eixos de atuação? Nós atuamos com a propriedade intelectual, com a transferência de tecnologia, com o fomento ao empreendedorismo, temos também uma área de comunicação e eventos, e o Inova USP, lá em São Paulo, que é um laboratório, né, multidisciplinar, que também visa fomentar a transferência de tecnologia. A professora Cristina pediu para eu falar um pouquinho mais com vocês sobre as patentes. Então, eu vou focar mais nesse assunto, e depois, se tiver um tempinho, eu trouxe um slide para cada área dessa que nós atuamos, para mostrar para vocês alguns projetos que a gente tem feito. Primeiramente, quando a gente vai falar de patente, é muito importante a gente fazer a distinção de dois conceitos: invenção e inovação. A invenção é quando eu tenho uma ideia, um esboço, né, um modelo. A inovação é quando o quê? Eu pego essa ideia e implemento ela, né, e gero algum produto novo ou significativamente melhorado, ou um novo processo, ou um novo método de marketing, ou um método organizacional nas práticas, né, de negócio, na organização do trabalho e nas relações externas. De acordo com o Manual de Oslo, a gente tem esses tipos de inovação. Por que é importante eu fazer essa distinção? Porque quando eu vou falar de patentes, eu estou falando de invenção ou de inovação? Eu estou falando ainda das invenções. Então, quando a gente trata, até nesses anuários, nessas estatísticas, né, que a gente vê sobre patentes, é importante a gente fazer essa distinção. Por quê? Porque as patentes são invenções. Para elas se tornarem inovações no mercado, ainda é necessário um longo processo, fazer o escalonamento, né, daqueles produtos, no caso que a gente chegou num estágio de bancada, verificar se aquilo é viável comercialmente, se o mercado aceita. Então, é importante vocês saberem essa distinção desses conceitos. Nesse slide, pessoal, aqui está como o nosso sistema de propriedade intelectual brasileiro, ele está estruturado. Então, quando eu falar o termo propriedade intelectual, eu estou dizendo que os direitos autorais, né, que inclui o direito de autor, o direito conexo e os programas de computador. No Brasil, programa de computador não é patenteável, ele está dentro do arcabouço, né, legal do direito autoral. E aí depois eu vou falar para vocês o que isso modifica um pouco. Vocês sabem o que são os direitos conexos? Vou falar rapidamente. Então, por exemplo, tem alguém, o Roberto Carlos foi lá e escreveu uma música. A Ivete Sangalo foi lá e interpretou. Isso a gente denomina como direito conexo, e ambos recebem por isso. E aí nós temos o grande ramo da propriedade industrial, que é tudo aquilo que está ligado à atividade comercial, e dentro da propriedade industrial eu tenho o quê? As patentes, as marcas, os desenhos industriais, as indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. E também temos, dentro da propriedade intelectual, alguns direitos sui generis, né, que são as novas variedades de plantas. No Brasil, a gente não patenteia, né, ela tem uma proteção junto ao MAPA, que são as novas variedades de plantas. A modalidade mais recente, né, de registro é a topografia de circuitos integrados e os conhecimentos tradicionais associados. Por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque quando eu vou falar propriedade industrial, onde que eu faço o registro da propriedade industrial? É no INPI.
vocês veem até que o nome diz Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, lá eu vou registrar as marcas, as patentes, os desenhos industriais, registramos lá também os programas de computador. Direito autoral, onde que eu registro? Na Fundação Biblioteca Nacional, né? Como eu falei para vocês, as novas variedades de plantas vai ser junto ao mapa, e o conhecimento tradicional associado, qualquer pesquisa que vocês forem fazer, a gente tem uma legislação que diz que quando nós vamos realizar uma pesquisa que a gente faz acesso ao patrimônio ou conhecimento tradicional associado, vocês têm que solicitar a licença. Atualmente esse processo ele foi bem simplificado, e vocês fazem isso junto ao CNPq, e se dessa pesquisa surgir, né, um produto comercializável, eu tenho que, junto com aquela comunidade onde eu fiz esse acesso ao patrimônio, eu preciso compartilhar os benefícios, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho dos prazos, né? Então, as patentes, eu tenho duas modalidades, que eu vou explicar para vocês daqui a alguns minutinhos, que são as patentes de invenção e de modelo de utilidade. A patente de invenção, geralmente aí o símbolo que nós utilizamos é PI, e ela é válida por 20 anos, né? O certificado de edição é se, por exemplo, eu depositei um pedido de patente, dei continuidade a esse pedido, mas não justifico um novo pedido, mas eu cheguei a algum uso novo ou a algo que seja, né, como se fosse um aditivo a essa patente. Então, a gente faz o certificado de edição, e ele vai ser válido pelo prazo ainda que restar a validade da patente. A patente modelo de utilidade, a gente classifica ela como MU, né? Essa patente, eu vou explicar para vocês, ela é válida para equipamentos, né, quando eu tenho melhoramento no desenvolvimento de equipamentos já existentes, e a validade dela é de 15 anos. Os registros industriais, pessoal, são o que eu faço? Que tipo de registro é esse? É quando eu registro a forma ornamental plástica, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi, a indústria calçadista utiliza muito essa forma de proteção. Ela vai lá e registra sob desenho industrial. A indústria também, o pessoal que fabrica joias, a indústria automobilística, né, os designs dos carros. Essa proteção ela é concedida inicialmente por 10 anos, renováveis por mais 3 períodos de 5 anos, e no total a gente vai ter a validade, então, de 25 anos. As marcas, né, ela tem como objetivo trazer essa distinção para o consumidor, né, de produtos e serviços, e ela é concedida inicialmente por um decênio, e enquanto aquela empresa tiver aquela atividade econômica e estiver explorando aquela marca, ela pode renovar por mais decênios. E o registro de software, como está dentro, né, do arcabouço legal de direito autoral, ele é válido por 50 anos a partir do 1º de janeiro do ano subsequente do registro. O que é importante falar do registro de software? A gente registra somente o quê? O código-fonte. Eu não registro as funcionalidades. Então, é isso que quem mexe muito com software atualmente reclama, que realmente é algo complexo, né? Porque o que é mais interessante são as funcionalidades, mas eu registro só o código-fonte. E a lei de direito autoral, o que ela diz para a gente? O registro, ele é facultativo. A partir do momento que eu publico a obra, os direitos morais e patrimoniais são conferidos àqueles autores. Então, se alguém for explorar aquilo ali economicamente, que não seja para fim de pesquisa, deve ser solicitada a licença aos donos, né, daquela obra ou daquele software. Entretanto, né, nós, da Agência USP de Inovação, sempre indicamos para que vocês procedam o registro, porque é mais uma prova, né, de autoria, ok? Aqui, pessoal, eu trouxe essas duas figuras para diferenciar para vocês, né, o que é uma patente de invenção e o que é uma patente de modelo de utilidade. Então, só voltando um pouquinho, o que é a patente? A patente nada mais é do que um título que o Estado outorga, e em troca, o dono daquela tecnologia, o que ele tem que fazer? Ele tem que divulgar todo o conhecimento que ele chegou até aquele momento para a sociedade, né,
para que tenha a evolução do desenvolvimento sociotecnológico da nossa humanidade. Então, é uma troca. O Estado vai te dar um monopólio, entre aspas, de exploração, se for uma patente de invenção por 20 anos, ou se for uma patente de modelo de utilidade de 15 anos, em troca você tem que fazer o quê? A revelação de todo esse conhecimento para o desenvolvimento da humanidade, ok? A patente de invenção é para produtos ou processos novos. Então, aqui vocês, né, tem alguns exemplos, aqui as placas fotovoltaicas, né, aqui o iPhone, alguns medicamentos. Então, isso é considerado patente de invenção. Modelo de utilidade é para equipamentos, são equipamentos já existentes e que eu faço algum desenvolvimento novo, alguma melhoria nele. Por exemplo, os celulares, né? A gente tem diversos modelos, eu não consigo mais patentear. Essas melhorias são modelos de utilidade, né? Aqui um exemplo, né? O escorredor de arroz, que ficou muito famoso, e algumas outras aqui que abre o ketchup, são exemplos de patente de modelo de utilidade. O que eu faço para patentear? Eu preciso olhar se eu tenho 3 requisitos, que são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Novidade tem que ser novo em âmbito mundial, né? Então, não pode ter sido publicado nos periódicos científicos ou por meio dos depósitos de patentes. A atividade inventiva é aquilo que não é óbvio para um técnico do assunto. O que acontece atualmente? A atividade inventiva tem sido um dos requisitos que tem maior número de indeferimentos nos escritórios nacionais. Por quê? Porque nós temos acesso a um volume de informações muito grande. Se esse conhecimento ele é dedutível, então os examinadores dizem que não tem atividade inventiva. Então, ao redigir o pedido de patente, eu preciso tomar um cuidado muito grande e mostrar para o examinador, no caso aqui do Brasil do INPI, que eu tenho atividade inventiva, que aquilo teve um esforço intelectual que não foi tão óbvio para eu chegar àquele desenvolvimento. E a aplicação industrial tem que ser o quê? Passível de ser reproduzido, né? E ainda, né, nós temos para o INPI 3 condições que devem ser cumpridas. Quais são elas? A suficiência descritiva, ou seja, o meu pedido de patente ele tem que estar suficientemente descrito para que um técnico do assunto possa reproduzi-lo. Por quê? Porque o examinador ele é um especialista na área, mas ele não tem lá um laboratório ao lado dele que ele vai reproduzir aquilo. Então, eu tenho que estar suficientemente descrito para que quando o examinador seguir aquele raciocínio, ele veja que aquilo é passível de ser realizado, né? O pedido ele também tem que ter uma unidade, né? E qual que é a principal seção, né? O setor aí de um pedido de patente são as reivindicações. Se tiver alguma disputa judicial, o juiz vai olhar onde? O que foi reivindicado. Então, eu tenho que ter a fundamentação no relatório descritivo, mas tem que estar muito claro, né, o que eu estou reivindicando, solicitando a proteção nas reivindicações, ok? Pessoal, de acordo com a nossa lei de propriedade industrial, a 9.276 de 96, não é considerado nem patente de invenção, nem modelo de utilidade as descobertas, teorias científicas, modelos matemáticos, as concepções puramente abstratas, né, métodos comerciais, contábeis, financeiros, publicitários, as obras literárias, né, os programas de computador em si, que a gente já falou, simplesmente a apresentação de informações, regras de jogo, técnicas ou métodos operatórios e o todo ou parte de seres vivos, ok? Além disso, a lei também traz no artigo 18 que aquilo que for contrário à ordem pública, né, pode trazer prejuízos ao meio ambiente, né, aquilo que for contrário à moral, tudo isso não é passível de ser patenteado, ok? O que é importante eu falar para vocês também, né, que estão dentro da universidade? Quando a gente vai depositar um pedido de patente, eu tenho algumas diferenças, né, entre o que é o inventor, o titular e o depositante.
Quem que é o inventor, pessoal? São vocês, né? As pessoas físicas que vão lá, né, que estão no laboratório realizando suas pesquisas e encontram alguma solução nova para algum problema, né, mediante um ato criativo. Então, vocês são considerados os inventores. Quem que é o depositante? É aquele que vai requerer o pedido de patente ou modelo de utilidade. No caso da Universidade de São Paulo, o depositante é a Agência USP de Inovação, certo? E o titular, quem que é? É o proprietário da invenção. É só aquele que tem o direito de excluir terceiros da sua exploração. Então, quando a gente tem um invento desenvolvido dentro da universidade, ou mesmo se vocês trabalharem em algum hospital, em algum local, o que a lei de propriedade industrial diz? Se eu, empregador, paguei o seu salário, cedi infraestrutura, e do seu trabalho surgir esse ativo intangível, quem que é o dono titular? É o empregador. Então, nesse caso, a universidade. Então, tudo aquilo que vocês desenvolverem dentro das pós-graduações, aí, no âmbito das pesquisas de vocês, o proprietário, no caso dessa patente, é a Universidade de São Paulo. E vocês, inventores, serão reconhecidos, né, pelo direito aí moral e também, se esses pedidos de patente se tornarem algo que for comercializado pela universidade, vocês também receberão 30% dos royalties que são provenientes, né, desses contratos. Como é que fica a divisão do restante? Então, 30% vai para os inventores, como uma gratificação aí variável. Os outros 45% volta para o departamento do professor responsável para fins de pesquisa, sendo que desses 45%, 70% ele tem autonomia para dizer onde ele quer que seja investido, e o restante é a chefia de departamento. 10% para a unidade do professor responsável, 5% para os fundos de pesquisa da reitoria, e 10% retorna para a Agência USP de Inovação. Algo que é muito comum, que vocês me perguntam, né, como é que fica essa questão dos custos da patente. No Brasil, né, se for feita alguma patente por meio da Universidade de São Paulo, nós custeamos todo o processo de redação e das anuidades, né, vocês não têm nenhum custo, e se esse pedido de patente ou uma patente já concedida vier a ser, né, explorado, aí nesse momento a gente debita esses custos e os inventores recebem os royalties líquidos, ok? No exterior nós não temos orçamento, então sempre, como os custos são bem maiores no exterior, aí nós temos que procurar parceiros ou procurar algum órgão de fomento, e a gente só faz o depósito no exterior se tiver algum parceiro interessado, né, durante o depósito da patente, depois, até um ano, né, 12 meses, a gente busca esse parceiro para fazer o PCT, que é um pedido, né, uma extensão no exterior desse pedido, e aí a gente verifica se tem o parceiro comercial interessado. Pessoal, é muito importante, antes de qualquer, né, depósito, que a gente faça a busca de anterioridade. E eu indico para vocês que vocês façam isso, né, criem esse hábito antes de vocês fazerem as suas pesquisas, né, ainda mais quem vai fazer doutorado, que preconiza que seja algo novo, né. A busca de anterioridade, ela é um procedimento fundamental para quem realiza, né, as pesquisas faz pesquisas, né, de desenvolvimento e inovação. E o que qual que é a grande vantagem disso? Primeiro, permite que você reduza gastos, por quê? Porque eu vou verificar se o que eu estou fazendo realmente é novo, se eu estou aportando alguma vantagem, algum diferencial, né? Ela reduz os riscos de perda de investimento. Eu posso também, com a busca de anterioridade, fazer estudos de prospecção tecnológica, né? E previne conflitos, por quê? Porque se eu já tenho algo patenteável, né, por que eu vou fazer um depósito, depois ter algum problema? Então, a gente fala assim, que a busca, ela vai trazer o freedom to operate, ou seja, se aquela empresa, ela pode operar com aquela tecnologia, ok? Então, isso é algo que eu indico para vocês. No nosso site, a gente tem um tutorial que a gente desenvolveu junto com o CIB, para vocês fazerem busca nos bancos de patentes, nos gratuitos.
Vocês vão ver que é simples, é basicamente igual quando a gente faz pesquisa nos periódicos científicos, o que muda são os operadores booleanos, né? E aqui, pessoal, eu trago para vocês aqui quais são os benefícios dos documentos de patentes, né? Por que eu patenteio? Então, primeiro, o grande objetivo da patente é conferir esses direitos exclusivos, né, de uso e exploração, vai recompensar o inventor por esse desenvolvimento e estimular, né, novas invenções, garante uma imagem positiva. Para nós que somos do meio acadêmico, a CAPES também reconhece as patentes como se fossem publicações em periódicos aí, né, dependendo da área, a maioria todos considerados qualizar, né, ou no máximo B2, então é uma produção importante. Para as empresas estimula a concorrência, né, a busca de soluções alternativas para o mesmo problema. Outra questão que é muito importante eu falar para vocês, a OMP, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o que ela diz para a gente? Que 70% do conhecimento gerado no mundo, em um primeiro momento, ele é disponibilizado por meio das patentes. E 70%, né, 70% por meio das patentes e somente 30% inicialmente por meio dos periódicos científicos. E a gente não tem esse hábito de fazer essa busca nos bancos. Então, é muito importante, por quê? Porque as patentes, elas têm um formato que é mundialmente igual, né, campos que são padronizados, e ela vai disponibilizar essa informação técnica bem antes, por exemplo, de um produto estar no mercado. Então, isso é muito importante. E também é uma fonte bibliográfica de pesquisa para a gente, que a gente, às vezes, acaba não reconhecendo, né? Além disso, as patentes também facilitam, como eu já disse anteriormente, o monitoramento tecnológico dessas atividades de pesquisa e vai evitar essas duplicidades, né? Para a gente, então, não ter gasto de tempo e recursos à toa. Professora Cristina, como é que está meu tempo? Ainda eu posso falar agora um pouquinho de transferência? Eu acho que estamos em 2 horas e 3 minutos. Vocês conseguem ficar mais um pouquinho para que a Flávia termine? Se puder, eu sigo. Sim, Flávia. Tá As pessoas podem. Obrigada. Imagine, eu que agradeço. Aí, pessoal, né, dando continuidade aqui, então, a Agência USP de Inovação faz todo esse processo para vocês, de busca prévia, de elaboração dos pedidos de patente, a gente deposita junto ao INPI. Além disso, nós também fazemos o registro das marcas, dos softwares. Atualmente, a gente não está fazendo o registro dos direitos autorais, tá? Aí, isso tem sido feito junto às unidades. A gente faz o registro das patentes, das marcas, dos direitos autorais, das cultivares, né, as novas variedades de plantas, bem como também dos desenhos industriais, se surgir algum, ok? E o nosso objetivo, pessoal, qual que é? É fazer o registro, mas é levar, né, essa tecnologia, esse produto, esse processo desenvolvido por vocês para a sociedade, por meio da transferência de tecnologia. Então, o que nós fazemos? Nós produzimos flyers, né? Essas duas figuras que vocês estão olhando aqui, que tem um QR Code aqui, patentes.usp.br, é a nossa vitrine tecnológica. A gente desenvolve esses flyers, que são essas comunicações das tecnologias, e buscamos empresas interessadas para que possam vir a explorar esse produto, a desenvolver e colocá-lo no mercado. Nós também temos esse projeto Conexão USP, que as empresas podem cadastrar suas demandas para que a gente faça uma busca dos pesquisadores dentro da universidade que possam vir atender essas demandas e fazer acordos colaborativos. Atualmente também temos um projeto que estamos realizando na universidade toda, que é o levantamento de competências dos nossos docentes, para deixar isso disponível no portal Solos, que eu vou mostrar para vocês aí nos próximos slides, para que qualquer pessoa que falar, eu quero uma pessoa que seja um especialista em determinada área, ele tenha essa informação de maneira rápida e fácil. Além disso, também, como atividade de transferência de tecnologia, a gente dá todo o suporte para vocês, né,
na elaboração desses acordos colaborativos com as empresas e também nos contratos de licenciamento, exploração, né, de marca e software dessas tecnologias geradas. Além disso, que eu falei para vocês na questão do empreendedorismo, a Agência USP de Inovação estimula com que os seus, né, os discentes criem as empresas, as spin-offs, né, oriundas de pesquisas da universidade. Nós também atuamos por meio das incubadoras, tem 4 incubadoras que a Universidade de São Paulo faz parte, que é o CIETEC em São Paulo, a Exalquitec em Piracicaba, a Habits, que é uma incubadora social na USP Leste, a Supera aqui em Ribeirão Preto. Temos também uma atividade, não sei se vocês têm conhecimento, as empresas DNA USP, que a gente fez um levantamento grande, e eu vou mostrar para vocês. E também aqui em Ribeirão Preto temos o Supera Park, que é um parque tecnológico, que nós estamos atualmente até com o edital aberto da área, né, dos lotes para as empresas ocuparem. Além disso, a gente dá apoio a disciplinas, né, faz todo esse processo de oficinas, palestras, para fomentar o empreendedorismo. Aqui são algumas atividades que a gente tem de comunicação, né, eu falo para vocês agora, a gente está com um trabalho bem interessante de divulgação das tecnologias, dos laboratórios, para vocês seguirem a gente nas nossas mídias sociais, para terem contato com esses eventos, tudo isso que a gente tem desenvolvido. E, por fim, já para eu terminar, queria falar para vocês do Portal Solos, que ele está em fase de finalização, é uma iniciativa da Agência USP de Inovação, que a gente visa trazer para vocês, né, tanto do meio interno quanto para o meio externo, todas as atividades que a Universidade de São Paulo realiza em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nesse portal vai trazer tantas iniciativas que são, né, essas entidades estudantis, espaços de coworking, as incubadoras, projetos que trazem aí a questão de pré-incubação, as empresas que eu falei para vocês com o DNA USP, a gente já tem levantadas, né, mais de 1.500 empresas, os CEPIDs, as Embrapis, os INCTs, os NAPs, as centrais multiusuários, os serviços tecnológicos, todas as disciplinas de todos os campi também nessa questão da educação, a gente, né, eu quero fazer uma disciplina ligada a empreendedorismo, a propriedade intelectual, a geração de novos negócios, vocês encontrarem nesse portal para que isso fique mais fácil do que ter que ficar pegando essas informações de forma dispersa. E por último, aquele levantamento que eu falei para vocês de competências, né, pelas grandes áreas do conhecimento que a gente está realizando em todos os campi, para promover essa transferência de tecnologia com maior intensidade. Ok, pessoal, aqui está o nosso e-mail, né, o nosso site. Eu fico instalada ali na Rua Clóvis Vieira 29, atualmente, gente, está em home office, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, né, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição aí para a gente agendar uma reunião online, ok? E queria agradecer mais uma vez a professora Cristina e a Escola de Enfermagem a oportunidade. Muito obrigada pela atenção. Bom, boa tarde, Flávia, obrigada. Em nome do Senapec, gostaria de agradecer sua participação conosco e também aproveitar a oportunidade para agradecer a professora Cristina. Gostaria de abrir a palavra para algum participante, se quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma pergunta para né, ambas as palestrantes. Alguém quer fazer algum comentário? O pessoal que está participando? A Aline está fazendo uma pergunta. Parabenizo as duas colegas, Cristina e Flávia, pela excelente explanação. Pergunta para a professora Cristina qual o maior desafio para a enfermagem conduzir um estudo clínico e realizar o registro junto ao INPI. Obrigada pela pergunta, Aline. Na realidade, são duas perguntas difíceis de responder, né? Uma, na realidade, não sou eu que vou responder, é a Flávia, mas inicialmente desafio para a enfermagem, né? Eu, quando conduzi estudos clínicos, inicialmente a minha maior experiência é com fármacos, né? E a enfermagem não prescreve, né? Então, a dificuldade de desenvolver o estudo clínico que a gente não prescreve.
no meu caso hoje. Eu desenvolvi um produto, mas eu não posso prescrever o produto. Então, eu tenho que encontrar uma parceria na hora da realização do ensaio clínico mesmo, para que tenha um prescritor, um profissional que abrace a causa e que trabalhe em conjunto. Mas nós não fazemos só isso, né? Nós fazemos muitas outras coisas. Então, o maior desafio é a gente pensar qual a intervenção que eu quero ter naquele momento, para qual condição de saúde, e quais são as variáveis que eu vou ter que avaliar, né? Porque é muito difícil o nosso trabalho enquanto enfermeiro, porque muitas das nossas questões, elas não têm uma forma muito simples de avaliar, né? São mais mentais, inclusive, né, de comportamento, do que indicadores clínicos do paciente. Eu acho que é pensar mesmo qual a intervenção, qual é esse ambiente, como é o controle em relação a ela, e quais são os indicadores clínicos que a gente vai ter que avaliar em relação a ela. Em relação ao registro junto à INPI, claro, depende muito do que é essa proposta, se é um protocolo novo clínico, se é um produto em si, né? E é uma fase inicial, antes até do que a pesquisa nessa fase, no primeiro momento, né? Que a gente já solicita para o uso, né, desse produto, se for o caso de um produto. As patentes, né, eu até brinco muito quando eu vou à enfermagem, né? Que eu acho que tem um campo para vocês ainda inexplorado, né? Eu acho que de material. Eu acho que falta muito esse empoderamento mesmo para todos vocês, porque, assim, às vezes, ao visitar os laboratórios, as coisas, vocês fazem coisas muito interessantes, mas às vezes não vem aquilo, né, isso é algo patenteável. Então, assim, fazer um registro de uma patente não é algo tão, assim, complicado, né? Nós damos todo esse apoio, e assim, eu passei aquelas exclusões da lei, mas tirando aquela questão, né, que às vezes vocês desenvolvem muito, né, alguns métodos operatórios, alguns escalas aí que vocês desenvolvem muito de trabalho, tudo isso, né, para avaliar determinada doença ou alguma coisa assim, isso está tudo dentro de direito autoral, né? Mas, tirando isso, se for um produto ou um processo novo, né, e que preenche os 3 requisitos, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, é passível de ser registrado. E quando que eu tenho que fazer esse registro? Tem muitas pessoas que perguntam isso. É assim, a partir do momento, eu não preciso estar com o meu, por exemplo, se eu estou falando de um protótipo, né, de algo, eu não preciso estar com ele já totalmente pronto. A partir do momento que eu consigo provar que aquilo ali funciona, ou que eu estou desenvolvendo, por exemplo, um medicamento, eu já tenho os testes in vitro, um exemplo, né, e que eu já comprove aquilo que eu estou requerendo, né, eu já posso fazer esse depósito junto ao INPI. Então, vejam que não é algo inatingível, que é possível de ser feito, né? Vocês geram muitas pesquisas que sim são patenteáveis, né? E em havendo qualquer dúvida, busque a gente, nós fazemos aquela busca prévia que eu falei para vocês, verificamos se o que vocês têm é patenteável ou não, né? E se não for patenteável, às vezes indicamos outra modalidade. Esses dias mesmo ocorreu, né, uma pesquisadora que nos procurou e não era passível de patente, mas o que ela desenvolveu era passível de um registro de desenho industrial e que tem função tanto quanto, né, você também vai ter esse monopólio, entre aspas, vamos dizer assim, de exploração. A gente pode procurar uma empresa para estar explorando aquilo e ter essa exclusividade. Então, a gente vai indicar qual que é a melhor modalidade para a gente estar fazendo o registro e buscando essa proteção para vocês. Você sabe que é uma das áreas que eu acho que a enfermagem tem que investir bastante. Nós avaliamos muitos materiais, né? E a gente não trabalha em colaboração com outros núcleos na produção desses materiais, né? Porque às vezes a gente fala, olha, esse material não é bom para determinado procedimento. E eu acho que a gente poderia investir mais na área de produção de material, né? E, além disso, a questão da educação mesmo, que é o nosso forte da enfermagem, nesses protótipos para educação robotizados, eu acho que com softwares envolvidos. Então, Aline, você está nessa área de invenção, eu acho que vale a pena pensar nessas questões.
Pessoal, eu vou ter que encerrar, tenho que ir para outra palestra, a gente tem o horário, né? Tem que ser até as 14 aqui. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Flávia e a professora Cristina, né, por vir e, né, pela brilhante explanação, pela contribuição que deram para nós, e já de antemão fazer convite. Acho que esse tema precisa ser, acho que melhor explorado na enfermagem, sim, né, falar das parcerias. Acho que para fazer pesquisa clínica na enfermagem tem que ter parcerias, e então acho que para um outro momento a gente continua esse debate, essa discussão. Agradeço a todos, muito obrigada, gente. E até a próxima. Eu que agradeço e estou à disposição, viu? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, até mais. Obrigada, Flávia, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, professora. Um abraço, até mais. Obrigada, tchau, tchau. Flávia. Um abraço também. Tchau, Renata. Obrigada. Tchau, até mais. Obrigada, Cristina. Obrigada, Renata.